E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você pode aprender mais sobre análise gráfica, aprender mais sobre o preço, entender mais sobre movimentações do gráfico. Aqui você aprende como operar realmente um suporte e uma resistência. Aqui você aprende realmente como entender o gráfico. Eu deixo aqui inúmeras dicas, inúmeros estudos para você compreender a lógica das movimentações. Por quê? Porque tem muitas pessoas que elas aprenderam algum dia na vida aí, não sei como, não sei de que forma, não sei com quem, e aprende tudo errado. E aí elas não têm êxito em entender uma movimentação gráfica. Por exemplo, tem muita gente que vai falar assim para mim: Cadu, você continuou o movimento aqui com essa região. Olha, tem uma região aqui. E mesmo assim você entrou na tendência. É óbvio, porque eu sei identificar o movimento do gráfico. Eu sei esse movimento aqui que o gráfico está fazendo. Eu sei identificar as regiões de um canal. As regiões de um canal é formado por um topo e por um fundo. Todo topo e todo fundo forma um canal onde eu posso trabalhar suporte e resistência. Tá lá, ó, tá lá. Aí você me diz assim: Cadu, por que você continuou o movimento sendo que tem essa região aqui atrás? Porque eu sei identificar o que é um topo e o que é um fundo. Eu sei identificar como um canal está trabalhando, porque a análise gráfica me ensina isso. Então você que está iniciando, você que está começando seus estudos, tem muita gente que acha, por exemplo, que ela está aí um ano na frente dos gráficos, começou ontem aí na frente dos gráficos e já acha que entende tudo. E aí quando ela toma um loss ou erra algum movimento, ela põe a culpa na corretora, ela põe a culpa na janela que bateu bem na hora dela apertar o botão, ela põe a culpa no... Porque geralmente é criança que é birrona, criança que age dessa forma, quando não entende que a pessoa precisa mudar. Então, o que eu vejo hoje em dia é muitas pessoas não tendo conhecimento nenhum em análise gráfica. Aí começa a estudar, começa a ver algumas coisinhas, começa a achar que sabe tudo, começa a entender, por exemplo, a pessoa acha que isso aqui é um topo forte, bem definido, ela só acha. Mas ela não entende o movimento de um gráfico, ela não entende como é que funciona um canal, mas ela aprendeu em algum lugar que aqui é um topo forte para segurar o preço. Mas ela aprendeu dessa forma, então ela acha. Então, por exemplo, muitas pessoas aqui tomaram loss porque o preço fechou exatamente aqui, ó, e ela entrou o quê? Comprado, porque ela vai falar assim: nossa, mas a tendência está de alta, ó, tracei minha LTA aqui. Eu tracei minha LTA, ele tinha que subir aqui. Não, isso aqui não é um topo bem definido. Isso aqui, o LTA nunca foi uma linha de resistência ou de suporte. LTA, na verdade, é uma linha de referência de tendência. Então o que acontece? Quando a pessoa ela não se aprofunda, ela não consegue entender a profundidade da análise gráfica, ela começa a imaginar que a culpa é de tudo, menos de uma falha pessoal na leitura do gráfico. Então o que eu quero trazer para você? Porque eu falo para você que é iniciante, para você que não tem consistência, para você que não entendeu ainda o que é uma análise gráfica, para você que não entendeu ainda como ser consistente, para você ainda que toma loss atrás de loss. Você tem que entender o quê? Que existe uma dinâmica de mercado. Existe uma dinâmica de movimentação. E o trader iniciante, ele deve aprender, ou ele tem que fazer o que, o trader iniciante? Aprenda como operar suporte e resistência de uma vez por todas. Entendendo e aprender como operar suporte e resistência de uma vez por todas. Porque suporte e resistência
de uma vez por todas aprendido, você aprende e não erra mais em suporte e resistência. Você não toma loss. Não tome loss bobo, como esse aqui, ó, de entrar comprado aqui. Isso é um loss bobo de alguém que não tem conhecimento nenhum. Não tome loss assim. Loss em suporte e resistência é para ser banido quando você aprende como operar. Então, se você está começando do zero em suporte e resistência, se você é um trader iniciante, você está começando a operar agora, você tem que entender alguns detalhes do gráfico. Quando se fala assim, suporte e resistência é formado em regiões de topo e regiões de fundo. Não é qualquer região que realmente é um topo e não é qualquer região que seja um fundo. Então você tem que aprender uma dinâmica de movimentação juntamente com o desenho gráfico e aprendendo cada setor do gráfico e a referência em relação àquilo que condiz com a movimentação. Porque aí sim você vai começar a encaixar os setores do gráfico. Porque tem gente que chega numa região e só porque tem uma região como essa, ó, dá uma olhada. Agora o gráfico está chegando aqui. Olha essa região. É uma região com vários pontos. Porém, onde estão os fundos aqui? Os fundos realmente, que é fundo, um está localizado aqui e outro está localizado aqui embaixo. Porém, as regiões são muito espaçadas. Olha aqui o preço vindo buscar realmente um fundo de verdade, tá vendo? Ah, por que ele rompeu aqui? Por que ele rompeu aqui? Por que ele rompeu aqui? Rompeu porque isso aqui é uma armadilha do mercado, foi aqui para pegar só o stop do pessoal do Forex e tá descendo. Agora ele veio rompendo fundos. Veio rompendo fundos, já tá buscando fundo, mas ele tá buscando um fundo de verdade. Ele não está buscando apenas movimentações simples do gráfico. Tá lá, ó, explodiu. E quando o Cadu fez a venda aqui, muitos de vocês devem ter pensado, como sempre tem, né, alguém, nossa, a tendência está subindo e ele vendeu ali na região. Por que será que ele vendeu na região? Olha o que o gráfico está fazendo. Por quê, gente? Tem gente que aprende a operar um suporte e resistência de forma superficial. Não entende que o suporte e resistência ele deve ser atualizado. O suporte e resistência é dinâmico. O suporte e resistência ele deve ser avançado. Tem gente que não entende isso. Tem gente que entende que suporte e resistência é só ficar marcando linha. Só ficando marcando linha. Aí a hora que bate na linha entra. Dá uma olhada no preço. Continua caindo. Continua caindo. Conhecimento técnico é para quem busca. Então, se você é um trader iniciante, aprenda como operar suporte e resistência de uma vez por todas. Olha gráfico fazendo movimentação. Gráfico buscando movimentação. Gráfico chegando em região. Quando eu chego aqui, ó, eu vejo um fundo nessa região aqui. Aqui eu vejo um fundo. Onde mais eu vejo? Eu vejo um topo aqui nessa região. Ah, Cadu, isso significa que ele pode parar aqui? Já parou. Ó, ele tocou justamente no topo aqui, ó. Aqui tem um topo. Um topo de verdade. E aqui, ó, tem um fundo de verdade. Então ele chegou nessa região, ó, já parou. Poxa, eu ia fazer uma entrada aqui. Ele começou a subir. Só que agora, ó, olha só, aqui tem um topo de verdade aqui nessa região. É um topo verdadeiro, como diria o filósofo do trading. É um topo verdadeiro. Então essa região aqui já fica complicada de eu continuar uma movimentação. Eu preciso aguardar o que o gráfico vai fazer. Eu posso traçar uma linha de referência para entender a movimentação do gráfico. Eu posso compreender o que essa região está me mostrando. Deixa eu ver se tem alguma coisa lá no passado. Ó, tem uma outra região aqui. Deixa eu só ver se realmente aqui atrás é um topo ou é um fundo. Não, não é. Então cadê o cronômetro? Poxa, eu perdi o cronômetro. Pronto. Agora perdi a entrada. Quando eu fui ver o cronômetro, por quê? Porque eu ia seguir até aquela região. Porque quando eu olhei ali, ó, não é um topo bem definido. É um topo, mas não é um topo tão bem definido.
mas eu poderia fazer uma movimentação. Por quê? Porque ele está na extremidade da movimentação de uma região. Ó. Tanto é que chegou lá, está querendo perder força naquela região que eu fiz a marcação. Como eu vou saber se realmente ele vai ter força ou não para romper essa região? Eu tenho que aguardar o movimento do candle. Eu tenho que aguardar o preço fazer um movimento. Eu tenho que aguardar o candle mostrar para mim o que ele pode fazer. Está fazendo um martelo. Esse martelo condiz com a minha entrada? Vamos ver? Condiz. Entrei. Por quê? Porque ele já tomou conta da máxima da região. Ah, Cadu, mas é um martelo. Você está contra a tendência. Mas ele pode muito bem fazer o movimento. Deixa eu olhar aqui atrás. Ó. Ele está nessa região. Eu tenho uma outra região que pode me ajudar. Eu tenho a região do topo lá no passado, que não é um topo assim maravilhoso, mas é uma boa região. É uma boa região. Inclusive, eu vou entrar com mais duas taxas aqui para você compreender a minha movimentação. Ó. Deixa eu lá atrás. Ó. Deixa eu lá atrás. Tá vendo? É a máxima de uma expansão de um movimento que veio lá de baixo. Então essa região pode muito bem ali continuar segurando. Se ele computar minhas 3 taxas de entrada, ótimo. Mas se ele não computar as 3 taxas também, dentro dessa volatilidade cheia de pavio na região, o que vale é a positividade. Vamos ver? Vamos ver se vai computar. Não computou. Ótimo, né? Só computou essas duas, não computou a de baixo. Mas entendeu? Olha a região aqui acontecendo em uma extremidade da região. Então, dentro da análise que eu vou fazendo minha análise, eu posso ir computando vários fatores para chegar à conclusão. Então, trader iniciante, aprenda a operar suporte e resistência de uma vez por todas. Olha só a extremidade do movimento. Por que que eu fiz a entrada naquele martelo, né, que é um indicador de movimento, e depois eu ainda entrei com mais 2 taxas? Porque está numa extremidade de uma região. Olha o gráfico saiu daqui, ó. Veio buscar lá, chegou aqui, veio aqui, não rompeu, chegou aqui, não rompeu, tá indo lá de novo. Será que ele vai chegar e vai romper de uma vez? Não, né? Então, por isso que eu entrei naquele movimento da movimentação ali após aquele sinal de candle. Inclusive, você pode entrar aqui, ó, no meu Telegram, né? No meu Telegram. Qual é o meu Telegram? Meu Telegram é Treinamento Hunter. Qualquer outro que você entre com o meu rosto e meu nome, não sou eu. Esse aqui, ó, Treinamento Hunter. Você vai em imagem fixada, ou melhor, mensagem fixada, vai clicar e vai fazer o download aqui, ó, do e-book. Que é um e-book onde eu trago os 16 padrões de candle que eu mais utilizo. Inclusive, aqui, ó, os 16 padrões de candle que eu mais utilizo. Você vai fazer o download dele para você estudar, né? Que são padrões de execução de movimentação, como foi mostrado aquele padrão, e eu expliquei o porquê que eu entendi que o gráfico poderia segurar nessa região. Então, o trader iniciante, aprenda a operar suporte e resistência de uma vez por todas. É necessário que o gráfico te mostre algo que ele está fazendo. É necessário que o gráfico mostre para você algo que ele quer fazer. Você não pode entrar no achismo. Você tem que aprender certos fatores do gráfico que te mostram uma movimentação lógica. Deve existir essa movimentação. Ah, Cadu, mas eu estou olhando o gráfico aqui, de lógica não tem nada. Então, é um gráfico ruim para operar. Se ele não te mostra a possibilidade de fazer um trade consciente, com consciência, tendo confiança na movimentação, então não é um gráfico aconselhável. Não é um gráfico que vale a pena você operar. É um gráfico apenas para você fazer uma análise e entender que você deve apenas aplicar observações nele. Você deve apenas estudá-lo enquanto ele está se movimentando. Deixa eu dar uma olhada aqui atrás, ó. Esse gráfico está muito devagar também, o SDJPY, não vejo nada. O que eu faço? Mudo de ativo. Vamos para o GBP-JPY. Eu já vi que o JPY está bem devagar, né? Ó, gráfico trabalhando nessa região.
Cadu, o que eu posso fazer nessa região aqui? Ele está consolidando, né? Consolidando. Eu posso trabalhar um suporte e resistência nessa região aqui? Posso. Eu posso trabalhar. Agora depende de como o gráfico vai se comportar aqui nessa região, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, ele tem algum ponto máximo nessa região? Tem aqui, ó. Ele tem um ponto máximo ali. Aqui ele tem um topo, ó. Nessa região aqui ele tem um topo. E ele está trabalhando ali, ó, mas ele não está na máxima da região. Então ele pode ir lá buscar um pouco lá em cima? Pode. Eu fiz uma entrada um pouco arriscada aqui, tá? Por quê? Porque ainda tem um espaço aqui do topo lá no passado. É uma entrada com um pouco mais de risco. Por quê? Porque eu acredito que ele vai chegar na região do topo, ele pode tocar e pode reverter para a próxima vela. Porque é uma região de impacto. É uma região que ele vai tocar e vai recolher. Essa é a minha visão gráfica. Ah, Cadu, mas e se ele não fizer isso? Se ele não fizer isso, eu vou entender o loss, eu vou compreender o loss e eu vou entender o loss. E aí eu vou procurar o quê? Outra oportunidade no gráfico. Agora entenda, por que eu fiz essa entrada aqui? Só porque o gráfico está em consolidação? Ah, você entrou porque o gráfico está travado ali, ó. Você puxou uma linha e por causa da linha você entrou. É óbvio que não foi. Eu vejo que o gráfico está consolidado, tá lá, ó. Entrada perfeita. O gráfico está consolidado. Está consolidado aonde? Está consolidado aqui nessa região aqui, ó? Não. Ele está consolidado nessa região de topo, ó. Isso aqui é um topo. Isso aqui é um topo. Isso aqui não é topo. Isso aqui pode ser uma região ali que acumulou, que fez esse embaraço aqui, como essa região aqui. Agora, topo é isso aqui, ó. Topo é aquilo ali que está ali no passado. Topo é isso aqui. Então, o gráfico trabalha em suporte e resistência. O gráfico trabalha em canais. Que canais são formados por topos e fundos. Canais são formados por topos e fundos. Topos e fundos formam canais. Os canais são formados por topo e fundo. Estou repetindo para você entender de uma vez por todas. Então, trader iniciante, aprenda de uma vez por todas a operar suporte e resistência. Trader iniciante, aprenda a operar suporte e resistência de uma vez por todas. Não erre mais. Não tome loss mais em suporte e resistência. Não erre mais isso. Não erre. Por quê? Porque você precisa ter definido naquilo que você estuda as questões técnicas. Dá uma olhada. Olha a dificuldade que o gráfico teve para passar da região. Olha a dificuldade que o gráfico teve para passar da região. Não é simplesmente por causa dessa região que ele não ultrapassou quando ele chegou aqui. É porque ele está num canal onde tem região de topo segurando a movimentação. Então, para ele romper aquela região de topo, ele precisa ganhar força. E aqui ele está ganhando força. Aqui ele está ganhando força. Aqui ele está ganhando força. Uma hora, ou ele rompe, ou ele retorna da região. E assim você vai rastreando o gráfico dentro dos movimentos. Você vai entendendo a movimentação do gráfico, você vai compreendendo a movimentação do gráfico, você vai entendendo um topo e um fundo. Por exemplo, os canais, como eu sempre digo para vocês, canais são formados, deixa eu marcar aqui, ó, canais são formados por topo e fundo. Suporte e resistência, suporte e resistência é formado por topo e fundo. Ou seja, você precisa de um topo e de um fundo para fazer trabalho de correções. Então, se aqui tem um topo e aqui tem um fundo, você precisa ter o quê? Um topo bem definido e um fundo bem definido para fazer a movimentação. Dentro de uma lógica de movimentação. Dentro daquilo que o gráfico te mostre de razão para a entrada no gráfico.
Então aí você entra em qualquer região do gráfico e toma um loss, aí você vai chorar para quem? Você vai chorar, falar que o computador que entrou, apertou o botão, entrou errado. Você vai falar que a corretora fez você entrar errado. Você vai falar que o vento entrou pela janela, bateu na sua mão, bateu o dedo no botão e fez você entrar e você errou. A culpa é de todo mundo, menos a sua que não sabe o que é um topo e um fundo. Menos a sua que não sabe operar um suporte e resistência. Menos você que não sabe realmente o que é uma análise gráfica. Então, você tem que colocar uma coisa na sua cabeça. Para quem que eu estou falando isso? Para você que não é consistente. Para você que está tomando loss acima de loss e não sabe o porquê que está errando. Você tem que fazer o quê? Você tem que estudar uma análise gráfica. Você tem que estudar um passo a passo da análise gráfica, onde ela pode te encaminhar a você, análise gráfica, onde ela vai te encaminhar a como compreender os movimentos. Cadu, como é que um gráfico faz seus movimentos? Como é que ele caminha? Como são formadas as regiões no gráfico? Como eu posso analisar uma tendência? Como a tendência se movimenta no gráfico? Até onde uma tendência pode ir? Como são as tendências? Cadu, quais são os candles que eu posso trabalhar? Quais são as formações? Como abre, como fecha, como se movimentam? Como eu utilizo o volume ao meu favor? Quando você aprende um passo a passo dentro da análise gráfica, como operar um suporte e resistência, como operar uma tendência, como operar canais, por exemplo, você vai conseguir entender a lógica das movimentações. Você vai entender as razões das movimentações. Então, você não vai ficar entrando no gráfico, olha, até agora o preço não saiu da região aqui, ó. Até agora o preço está travado na região de topo aqui. Aí você vai aprender realmente o que é um topo, realmente o que é um fundo, realmente o que é um canal, realmente o que é um gráfico. Porque aí você vai trabalhar de forma correta. Gente, eu falo isso porque as pessoas que vêm até mim para estudar, muitas, anos sem conseguir ser consistente. E por que eu falo isso? Porque realmente eu ensino análise gráfica. Para quem vem para o treinamento aqui estudar, eu ensino análise gráfica. E aí elas começam a entender como é que funciona o gráfico. E as coisas começam a mudar drasticamente. Por isso que eu costumo trazer aqui testemunhos para vocês verem que são o quê? As pessoas reais, as pessoas que estão estudando, que decidiram um dia aprender. Se o meu computador aqui colaborar e ele abrir a imagem, né, dos alunos aqui, eu trago para vocês. Né? Se ele colaborar, até agora colaborou. Pronto, ó. Quem que é esse aqui? Esse aqui é o Djalma. Bom dia, professor. O Djalma estava com muita dificuldade. Até um dia que conversamos sobre candles. E aí tudo mudou. Por quê? Porque ele identificou que ele estava com erros no momento da execução. Bom dia, professor. Análise gráfica é vida. Olha essas duas entradas perfeitas e já estou fazendo meu primeiro saque de hoje. Deus abençoe você e sua família sempre. Tá lá, ó. Mais 500 para conta. O Djalma tem dia que ele faz 2, 3 saques. E o Djalma até um mês atrás não saía do lugar. Mas por que isso? Porque o Djalma aprendeu como é que se faz. Ele aprendeu a fazer uma leitura do gráfico. Ele aprendeu a realmente como operar um suporte e resistência. Ele aprendeu realmente a entender o gráfico de uma forma lógica. Olha aqui, ó, da Zoom Prof. Ó, entrada perfeita. Sextou com semana positiva. Sexta, mais um dia de meta por aqui. Quem que é essa pessoa? Maria Gisele. Tá sempre aí no chat, né? Nossa aluna aí. A Maria Gisele teve esses dias um dia, né, de loss, eu acho que em OTC, se não me falha a memória. Mas aí, ó, mais uma semana positiva. Isso é ser consistente. Por quê? Sabe o que tá fazendo? Olha as marcações dela certinho, ó. Olha as marcações que ela faz. Olha a habilidade de visualização gráfica. E olha, dá uma olhada. Conforme ela faz as marcações em suporte e resistência, olha só o gráfico caminhando corretamente nas marcações. E por que que ela faz isso? Porque ela tem conhecimento. Ela tem conhecimento técnico para isso. E aí ela vai apertar o botão
com consciência naquilo que ela sabe, naquilo que ela aprendeu, com razão. Olha isso aqui. Desculpa, às vezes eu esqueço o nome, tá? Ó, se não me engano é o Francisco. Isso, é o Francisco. Ó, bom dia, mestre Cadu. Meta batida para fechar a semana. Mais uma semana fechada. Ó, 3-0 em 22 minutos. Só gratidão a Deus e a você pelos seus ensinamentos. Dá uma olhada. A sequência do Francisco. 3-0, positivaço, semana fechando positivo, mais um trader que sabe o que faz. E por que eu trago esses testemunhos aqui? Para vocês entenderem que o trader iniciante ele tem que aprender a operar suporte e resistência de uma vez por todas. Para você aprender a operar uma tendência, você tem que saber suporte e resistência. Para você entender a movimentação do gráfico, você tem que saber suporte e resistência. Só que o suporte e resistência ele é dinâmico, suporte e resistência ele é atualizado, suporte e resistência ele é avançado. Suporte e resistência não é qualquer região do gráfico. Existem regiões definidas dentro de uma movimentação lógica e racional. Olha isso aqui é o Décio. Ó. O Décio, mais um dia positivo, dá uma olhada. Opa, bom dia, mestre Cadu. Mais um dia de meta batida e sexta-feira é sempre dia de dar tchau para o mercado mais cedo. 4-0 e tá ótimo. Gratidão pelos ensinamentos, Deus lhe abençoe sempre. Treinamento Hunter é vida. Então tá aí. O que eu quero dizer para você? Se você não é consistente, se você só entrega dinheiro para a corretora, se você só toma paulada da corretora, não é positivo. Entenda, você precisa aprender. Você precisa realmente saber, sendo um trader iniciante, aprenda a operar suporte e resistência de uma vez por todas. Aprenda que o suporte e resistência é dinâmico, o suporte e resistência é atualizado, o suporte e resistência é avançado. Não tome mais loss em suporte e resistência. Não erre mais isso, gente. A base da movimentação de um gráfico está em um suporte e resistência, mas tem gente que acha que tudo é suporte e resistência. Ah, Cadu, porque o cara lá me ensinou a marcar dessa forma e quando o preço chegar lá na linha eu tenho que entrar. Não é tocou na linha entrar, você tem que ver como o movimento chega na região. Por isso que fala ação do preço, price action, como é que a ação do preço chega na região? Se a ação do preço chegar na região para romper a região, ele vai romper, ele não vai corrigir. Você tem que aprender todos esses caminhos bem definidos em regiões realmente que são formadas por canais onde existe topo e fundo que realmente fazem parte daquela razão da movimentação do gráfico. Entendendo isso e compreendendo esse passo a passo dentro da lógica, da razão, da análise gráfica, você vai ter outra visão diante do gráfico e você vai começar a ver com outros olhos a análise gráfica ou as formas como você deve aprender e fazer sua análise no gráfico. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, não quero me estender muito, não quero ir muito além. Ó, deixa aqui também meu canal do Instagram. Se você tiver alguma dúvida, quiser tirar alguma dúvida, só entrar lá, ó, Cadu Rinaldi, tá bom? No Instagram, manda um direct. Aqui você vai ver resultado dos alunos. Aqui você vê o link do treinamento também, tá? E lembrando que ainda está com 60% de desconto. Dúvidas? Pode mandar lá no direct. Esses dias um rapaz me mandou falando que ele entrava aqui no link do treinamento para fazer aquisição e a página ficava carregando, não dava certo. Aí eu gerei um outro link para ele, enviei para ele. Então, qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer ajuda que você precise, pode enviar lá um direct para mim, tá bom? No Instagram, me siga lá. Eu posto sempre resultados dos alunos, tenho dicas lá no feed do Instagram para te ajudar a crescer em conhecimento diante dos gráficos, tá bom? Vou ficando por aqui, que você tenha ótimos trades. Te vejo na próxima aula, te vejo no próximo trade. Fica com Deus.